Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje voltamos um pouquinho lá na nossa aula de história. Nós temos uma página ainda para terminar, que é a página 92, e nós vamos fazer as correções e eu vou mostrar o quebra-cabeça para vocês como vai ficar, tá bom? Então galerinha, voltando aqui na página 92, tá falando aqui que os jesuítas, lembra, retorna lá, vamos voltar um pouquinho lá que a tia Dani falou dos jesuítas, que eles vieram para catequizar os índios. Eles se concentraram, a maioria dos jesuítas das missões, eles se concentraram lá na capitania de São Vicente. A maioria ficou neste local, tá? E lá neste local, os jesuítas, eles fundaram uma escola que seria o quê? Um abrigo, um local, uma escola mesmo de estudos e de civilização para o índio. Então eles fundaram uma escola chamada Colégio de São Paulo, ficou conhecido como Colégio de São Paulo, tá? Esse lugar onde aconteceu foi no Planalto de Piratininga. Então os jesuítas, principalmente Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, eles fundaram esse colégio lá, tá? Que deu a origem à cidade de São Paulo, galerinha, olha que legal. Então, galerinha, esses jesuítas, eles vieram para ajudar os portugueses. Por quê? Porque os portugueses queriam, na verdade, que os indígenas se tornassem pessoas civilizadas. Os jesuítas catequizaram e tentaram civilizá-los. Mas todo mundo aceitou numa boa? Os indígenas foram paz e amor? Não. Alguns se revoltaram, alguns fugiram e alguns ficaram para serem catequizados. Tanto que esses padres até fizeram aí, estudaram a língua tupi-guarani e fizeram um dicionário para esses indígenas. Olha que bacana, porque eles tinham que se entender, né? O índio, ele tinha que entender o que o jesuíta falava, e o jesuíta queria entender aí o que o indígena também estava falando. Então, para que eles pudessem viver aí, trocar ideias e ter uma paz entre eles, uma comunicação legal, então José de Anchieta, ele fez um dicionário aí, ó, o padre José de Anchieta, por exemplo, aprendeu tupi-guarani e até escreveu um dicionário dessa língua. Olha que legal. Grifem aí, galerinha, vamos gastar sem marcar texto, grife essa partezinha aqui que a tia Dani está falando, olha. O padre Bernardo de Nantes, por sua vez, escreveu o Catecismo Índico da Língua Cariris, um livro de instruções sobre a religião católica. Depois vocês, com calma, vocês podem olhar aí o que está escrito, tá? Olha lá, para quem fez isso? Para nós, eram as perguntas e a resposta, e aqui tem um pedacinho, né, uma página aí desse dicionário que ele fez para poder ajudar na comunicação com os indígenas. Ok? Olha que interessante, galera, né? Que história legal. Agora nós vamos corrigir aqui, olha, deixa eu voltar só um pouquinho para falar aqui embaixo, olha, apesar da dedicação e do empenho dos jesuítas, nesses ensinamentos, as organizações e culturas indígenas não eram respeitadas. Por que, tia Dani, que a cultura indígena não era respeitada? Porque eles achavam que o modo de vida do índio era muito relaxado, eles eram muito relapsos, eles não levavam nada a sério, viviam nus. Se tinha caça, eles comiam, se tinha pesca, eles comiam. Então, eles tinham que se tornar pessoas civilizadas. Olha lá, continua a leitura. Os jesuítas achavam que os índios levavam uma vida repleta de maus costumes e que, por isso, deveriam ser convertidos ao catolicismo, tinham que ser todos católicos, né? Para adquirir os mesmos hábitos do que os europeus. Ou seja, eles queriam mudar a cultura do índio, eles gostariam, né, que os indígenas se tornassem que nem os europeus. Difícil, né, galera? Porque eles já tinham um modo de vida deles. Como que podia mudar a cultura do indígena? Então, ó, nem todos os indígenas quiseram e não foi fácil também, né? Vamos corrigir a atividade lá, galera. Em cada item, assinale a alternativa correta. A. Os jesuítas eram quem, galera? Pessoas encarregadas de fundar vilas ou religiosos que pertenciam à Companhia de Jesus? Claro que é a segunda, né, galera? Religiosos que pertenciam à Companhia de Jesus.
Olha, a tia Niele está fazendo com a gente lá, ó. O padre Manuel da Nóbrega, ele veio com outros jesuítas para o Brasil, para a Bahia em 1549. Ele veio com outros jesuítas para a capitania de São Vicente em 1549, galera. E aí? Qual é? Exatamente, veio com outros jesuítas para a capitania de São Vicente em 1549. C. A Companhia de Jesus era, o que ela era? Uma ordem religiosa que tinha o objetivo de difundir a fé católica nos territórios colonizados. Uma ordem religiosa que pretendia ensinar outras religiões nas terras recém-descobertas. É a primeira, né, galerinha? B. As missões eram aldeias para onde os indígenas eram levados pelos missionários jesuítas para aprender a fé católica e os costumes dos europeus, ou eles eram aldeias para onde os indígenas eram levados pelos donatários para aprender a fé católica e os costumes dos europeus. E aí, galera, qual deles era? É a primeira, né, galerinha? O povoado de São Paulo de Piratininga teve sua origem com a fundação de um colégio por jesuítas ou surgiu a partir da iniciativa dos colonos escravocatas? Ninguém falou nada disso de escravocata, né, galera? É claro que ela é o quê? A primeira. Então, pessoal, Jani, vamos corrigir aqui, ó. A B, ela é a primeira. Veio com outros jesuítas para a Bahia em 1549. Porque na nossa página 91 está assim, olha, galerinha. Tá vendo? Olha, como a gente erra. O padre Manuel da Nóbrega e outros membros da Companhia de Jesus chegaram à Bahia. Então foi a Bahia e não foi São Vicente, tá, galerinha? Dá pra... aqui, né? Isso, essa daí. Faz um X grande nela, Tia Nina. Consegui fazer. Aqui, ó. Bem, vamos corrigir, tá bom, galerinha? A B é a primeira, tá? De acordo com a apostila. Então, galerinha, agora vou mostrar para vocês o mapa, como ele vai ficar. Tiani vai dar um pause pra gente aí, eu vou voltar daqui um minutinho. Já. Então, galerinha, na página 95, a tia Dani e a tia Ni, nós pedimos para que vocês recortassem, né, o quebra-cabeça para que a gente possa montar e vocês entenderem certinho. Para montar esse quebra-cabeça, nós temos que ir lá na página 96. Então, está assim, olha. Nos aldeamentos administrados pelos jesuítas, uma cruz era fixada no meio da praça. Então, número 1, fixada no meio da praça. Olha lá. 2, indígenas ainda não cristianizados se encontravam com os já convertidos, os chamados índios da cruz ou cristãos. Olha aqui, galera, onde estão, olha, os índios da cruz ou cristãos, tá? Esses eram os que já tinham sido, já eram cristãos, esses ainda não. 3, muitos índios morriam de doenças causadas pelo contato com os homens brancos. Aqui está, tá vendo? Olha, uma família aqui, eles estão enterrando um parente, né? Porque o índio, ele ainda não tinha imunidade, né? Então, os portugueses acabaram trazendo algumas doenças, a gripe, algumas doenças que afetavam os indígenas. 4, os aldeamentos descaracterizavam completamente o modo de vida indígena. A 4, galerinha. Aqui. Tá? 5. Os religiosos doutrinavam os indígenas com ensinamentos da fé católica. É o 5 aqui, olha lá, olha, tá rezando uma missa e os índios estão todos lá assistindo. 6. Alguns jesuítas não concordavam com a escravização dos indígenas e, em muitos casos, entravam em conflito com colonos que buscavam mão de obra para suas fazendas. Vocês estão vendo aqui que tem um jesuíta, olha, tá proibindo a entrada, né, de quem? De um colono que queria pegar índios para ser escravo. Então, o jesuíta, ele não queria, então ele impedia que eles entrassem aí nessa terra. Tá bom, galerinha? Galerinha, então agora vamos para a tarefa de casa, de história, página 96, tá? A viagem do açúcar. O açúcar é um produto muito consumido hoje em dia, mas aqui em
500 anos, a maioria das pessoas nem sequer tinha ouvido falar dele. Lembra que a tia Dani falou que o açúcar era um artigo de luxo, né? Chegava à Europa, vindo de terras distantes, e custava tão caro que só os reis, os nobres, os comerciantes muito ricos podiam comprá-lo. Olha que dó, galera! Para conseguir alguns gramas do produto, era preciso ir às boticas. Lembra que a tia Dani falou? As boticas. As farmácias daquele tempo, onde era vendido a peso de ouro. Por isso que a tia Dani falou que o açúcar foi conhecido como ouro branco, tá? Servia então como medicamento para regenerar a saúde e prevenir as doenças do peito, dos pulmões e da garganta. E hoje em dia a gente tem que evitar o açúcar, né, galera? Olha para vocês verem. O que vocês vão responder nessa atividade 1 aqui? É um quadrinho. Na Europa, no século XV, quem comprava o açúcar? Aonde vendia o açúcar e o que servia? Para que utilizava? Brasil no século XXI. Quem compra o açúcar? Local onde vende o açúcar? Hoje em dia, onde vende esse açúcar? E onde nós utilizamos? É fácil, hein, galera? Próxima aí, página 97. 2. A exploração do trabalho indígena ocorria basicamente de duas formas. A. Os chefes indígenas recebiam ferramentas, espelhos e bugigangas e, em troca, organizavam grupos para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Ou B. Os colonos compravam cativos aprisionados nas guerras entre tribos rivais. Na folha que seu professor lhe entregará, faça uma ilustração para cada uma das duas situações. Então, na 2, galera, o que nós vamos fazer? Caderno, né? Quem conhece a tia Dani sabe que a tia Dani não gosta muito da folha avulsa. E ainda mais agora vocês estando em casa, eu prefiro que vocês façam aonde? No caderno. Façam aí, gente, com o caderno deitado. Divide ao meio essa folha, faz a A, um desenho da A, e faz um desenho da B, tá? Tá falando que é para fazer para cada uma dessas duas, né? Então, uma você vai fazer a outra você vai fazer a B. Fácil, né, galera? É um desenho, mas capricha, pinta, tá bom? Ah, acabei meu desenho. Tá bom, não quero pintar agora, mas vocês sabem que essa atividade você precisa pintar, caprichar. Não usem canetinha. Ai, não, canetinha não. 3. Encontre no diagrama que se pede. Muito fácil. A. Religiosos que vinham com os donatários para o Brasil. Quem era? Os... Fácil. B. Ordem religiosa criada na Espanha com o objetivo de expandir a fé católica nos territórios colonizados. Fácil, a gente falou aqui atrás. C. O mesmo que evangelizar. Tem muita criança que faz aí. D. Aldeamento com grande número de indígenas que eram liderados pelos missionários jesuítas. Aldeamentos tinha um nome. Qual era esse nome? E. Capitania que possui a maior concentração de jesuítas. Para onde eles foram? Eles chegaram num lugar, foram para outro lá que tinha muito. Uma capitania. F. Nome de 2 padres fundadores do povoado de São Paulo de Piratininga, a cidade atual de São Paulo. 2, a tia Dani falou na aula passada. Tá, galerinha? Com isso aí, nós paramos na página 97 e acabamos esse capítulo. Um beijo, um queijo. Bye, bye.